Queridos irmãos, toda pessoa que realiza algo significativo, ela estabelece parcerias. Toda pessoa que busca trilhar o caminho da felicidade, também estabelece alianças. As alianças são importantes para nós, porque expressam compromissos profundos e relações de confiança, que são fundamentais para a nossa vida em comunidade. As alianças trazem um certo sentimento de segurança, pois elas estabelecem promessas mútuas, que dão para a gente aquele sentimento de pertencimento, de proteção, algo que nós procuramos para viver bem. Se você é o tipo de pessoa que não tem uma aliança com ninguém, muito provavelmente você vive muito isolado. Isolado emocionalmente, espiritualmente e algumas vezes até mesmo fisicamente. Quando nós nos propomos a estabelecer uma aliança ou aceitamos o convite de alguém para uma aliança, nós podemos fazê-lo pensando nos benefícios pessoais que receberemos, ou também podemos fazê-lo movidos por um ideal maior. Estabelecendo, então, assim, uma aliança, nós podemos dar uma contribuição para a sociedade das mais diferentes formas. Os poderosos, quando estabelecem determinadas alianças, eles podem evitar uma guerra. Empresários, quando fazem determinadas alianças, podem criar novas oportunidades de emprego e renda. Pessoas comuns podem, fazendo parcerias, alianças, assistir os mais necessitados. Também podemos estabelecer uma aliança com uma pessoa baseado num profundo amor por ela. Quantos aqui estão aqui são casados? Levante a mão. Muita gente casada. Pois bem, todos vocês que levantaram as suas mãos têm uma aliança com alguém. Não sei se você se lembra disso sempre. Mas a pessoa que provavelmente está aí do seu lado é essa pessoa, com quem você escolheu ter uma aliança muito especial. E você sabe que a aliança tem consigo privilégios e responsabilidades. Hoje nós vamos refletir sobre uma aliança mais importante do que esta aliança conjugal, embora esta seja muito importante. Uma aliança que qualquer pessoa pode ter acesso a ela. Uma aliança que deve moldar a nossa trajetória aqui nesta vida e também por toda a eternidade. Antes de detalhar os termos desta aliança, a importância desta aliança, eu queria destacar que nós precisamos entender o que é uma aliança, qual a sua importância. As alianças são diferentes dos contratos. Os contratos geralmente são temporários. Os contratos têm objetivos muito definidos. Eles detalham os direitos e deveres em cada área específica prevista naquele contrato. Um contrato de aluguel, um contrato comercial, um contrato de prestação de serviços. Estes contratos eles podem ser rescindidos a qualquer momento. Algumas vezes eles envolvem uma multa, um pagamento quando há uma rescisão contratual. Alguns deles, inclusive, são registrados em cartórios ou em alguns lugares onde alguém poderá depois cobrar se um dos dois quebrar uma cláusula contratual. Abrindo aqui um parêntese, infelizmente há casamentos que se parecem mais com contratos que são muito mais contratuais do que com esse espírito e com esta postura de uma aliança. Porque a aliança, na verdade, é mais do que um contrato. Uma aliança é entendida como um compromisso mais profundo e relacional. Ele implica num vínculo emocional e muitas vezes num vínculo espiritual. As alianças são baseadas nas promessas que nós fazemos um ao outro, de fidelidade. E elas têm um compromisso mais duradouro. O objetivo de uma aliança, em última instância, é fortalecer um relacionamento, seja em prol do próprio relacionamento ou, como já mencionei, em prol de uma causa maior. O foco, então,
está na continuidade do relacionamento e na manutenção de deveres mútuos. As alianças, então, geralmente elas criam vínculos a longo prazo, ou às vezes por toda a vida. Como eu falei, os contratos, diferentemente, têm muitas vezes um prazo de validade. Aliás, geralmente tem esse prazo de validade. No sentido mais amplo, uma aliança não precisa ser apenas formal ou escrita. Ela pode ser simbólica. Ela pode ser fundada na reciprocidade de um permanecer fiel ao outro. Em um contexto espiritual e bíblico, a aliança carrega uma dimensão sagrada, refletindo assim um pacto que envolve promessas solenes e muitas vezes com um propósito eterno. Assim, uma aliança com uma pessoa, e principalmente com Deus, é um compromisso profundo que envolve entrega, que envolve muitas vezes renúncia e sacrifício, envolve a disposição de perseverar apesar dos problemas, apesar dos obstáculos, mesmo diante dos desafios. Depois de toda essa explicação, eu espero que você tenha entendido um pouco melhor o que é uma aliança e a diferença entre uma aliança e um mero contrato. O que Deus quer estabelecer conosco não é simplesmente um contrato temporário. O que Deus propõe para cada um de nós é uma aliança. E a pergunta que eu faço então é: você tem a certeza, você tem a consciência que você já estabeleceu uma aliança com Deus? Quais são as implicações desta aliança no seu dia a dia? Em que a aliança que você tem com Deus interfere nas suas decisões, no seu cotidiano, no seu procedimento, na sua vida emocional? Neste culto, nós teremos daqui a pouco um momento muito especial. Um momento que acontece a cada mês. O momento da celebração da ceia do Senhor. E é na ceia do Senhor que a nossa aliança é renovada. Este é um momento, pode haver outros, mas este é um momento especial, em que separamos para relembrar e renovar a aliança que temos com o nosso Deus. Esta aliança foi estabelecida no momento em que Jesus no momento em que Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos. Já nas vésperas da sua morte, ele senta com seus discípulos, aqueles com os quais ele caminhara durante os últimos anos, aqueles a quem ele vai dar uma missão. E lá em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 19 e 20, nós lemos assim: Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. O apóstolo Paulo, falando sobre este mesmo momento, escreve assim: da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Jesus Cristo, então, está estabelecendo aqui, meus irmãos, um ritual que celebra a aliança entre Deus e os seus discípulos. Qual é o contexto dessa aliança? Jesus está dizendo que é uma nova aliança. Se ele está dizendo que é uma nova aliança, significa que havia outras alianças feitas por Deus, propostas por Deus ao longo da história. Jesus era judeu. E como judeu que era, ele tinha consciência de que o Deus único, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que abriu o Mar Vermelho, ele estabeleceu várias alianças com pessoas ou com o seu próprio povo. E estas alianças estão registradas no Antigo Testamento. Com a vinda de Jesus ao mundo e a morte de Jesus na cruz, Deus propõe uma nova aliança. Na verdade, uma aliança que já estava prevista e prefigurada muitos anos antes. Uma aliança que foi proposta por meio de Jesus Cristo. E é esta aliança que Deus quer que dela relembremos a cada período. Na igreja primitiva, regularmente. Na igreja primitiva, esta celebração que fazemos uma vez por mês
ela acontecia em todos os cultos, em todas as celebrações. Mas há um detalhe importante. Se nós não refletirmos sobre o significado desta aliança, o ritual da ceia se torna um ritual esvaziado. O participar da ceia, comendo pão, tomando suco de uva, não traz nenhum benefício em si mesmo. Não é um sacramento em que você, participando, imediatamente recebe um poder especial de Deus. A celebração da ceia, ela se reveste de algo especial, de especial importância, se nós não a celebrarmos no piloto automático, como um mero ritual mensal. Este ritual do cristianismo nos traz bênçãos na medida em que nós, de fato, nos conectamos com o seu significado. Quando nos faz refletir sobre o valor desta aliança que Deus estabeleceu conosco. Esta aliança que tem bases em dois fatos. Um fato histórico, que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás lá em Jerusalém. E um outro fato que aconteceu mais recentemente. Esta aliança foi proposta por Jesus no momento da última Páscoa, a Páscoa judaica que ele celebra com os discípulos. Esta aliança, ela é firmada com cada um de nós, com cada pessoa, quando ela recebe Jesus como seu Salvador. Na sua experiência, isso pode ter acontecido já há alguns anos atrás, quando você era criança ou adolescente, ou mesmo na sua juventude. E aqueles que já passaram por esta fase da vida, talvez tenham estabelecido esta aliança com Deus ou aceitado essa proposta de Deus já na idade madura ou até mesmo na terceira idade. Mas em que consiste então esta aliança tão especial? Esta aliança que Jesus chama de nova aliança. Esta aliança com Deus, ela é precedida por outras alianças que Deus propôs à humanidade. Por isso ela é chamada de nova aliança. Se Jesus fala que era uma nova aliança, significa que houve alguma outra ou outras alianças anteriores. Os teólogos divergem sobre quantas alianças nós podemos identificar lá no Velho Testamento. Alguns falam em 5, em 6 e 7. Eu vou apresentar um esboço mais simplificado, que abrange as principais alianças que Deus estabeleceu e que estão registradas no Antigo Testamento. A primeira delas é a aliança com Adão. Quando Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, coloca o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, estabelece com eles um contrato, dizendo: vocês vão administrar tudo isso aí, vocês serão corregentes, vocês vão cuidar desta terra juntamente comigo. Eu os convido para isso. É uma aliança que Deus está fazendo com o homem e com a mulher, de os abençoar. E ele coloca algumas condições. Para que vocês possam fazer isto bem, vocês têm o dever de não comer, de não tocar, de não comer, na verdade, o fruto daquela árvore que está ali no centro do jardim. Mas nós sabemos o que aconteceu. Mais adiante, Deus estabelece uma nova aliança. O povo vai pecando cada vez mais. A iniquidade é tão grande que transborda, e Deus então envia o dilúvio. E logo depois do dilúvio, nós temos então uma aliança com Noé, que está registrada lá em Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. É a história de Noé. E ao final ele coloca no céu um arco-íris, e ele diz: a partir desta aliança que eu estou formando com você, você não vai ver mais a terra, ninguém vai ver mais a terra sendo destruída completamente pela água. E nós temos assim então as condições que Deus vai criando para que outras alianças possam ser estabelecidas. E aí nós chegamos ao capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus estabelece uma aliança agora com uma pessoa, com Abraão. E ele diz: Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Abraão, através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Deus não pede muita coisa para ele. Ele diz: eu vou abençoar você, e quero que você seja uma bênção por onde você passar. Mas Deus não dá detalhes sobre como ele deveria agir. Ele apenas requer isso. Mas esta aliança, como falamos hoje de manhã, ela é confirmada posteriormente, quando Deus chega para Abraão e confirma a promessa, e Abraão crê na promessa de Deus. E Deus então
fortalece, Deus confirma esta aliança, que agora tem da parte de Abraão uma resposta de fé. Mais adiante, depois que Deus tirou o povo do Egito, lá no pé do Monte Sinai, ele estabelece agora com o povo uma aliança, esta muito mais ampla, esta que tem como base a constituição da formação do povo de Deus, os 10 mandamentos. E depois esta aliança vai se desdobrando com muitas outras leis. É a aliança mosaica, é a aliança que tem uma série de leis que regulam diversos aspectos da vida daquele povo. Mas o propósito de Deus com aquela aliança é que eles vivessem uma vida de comunhão com Deus tão grande, dentro de princípios éticos tão impressionantes, uma vida tão diferente das outras nações, tendo um único Deus como Senhor, tendo princípios éticos que trazem felicidade e bem-estar, que isso pudesse impactar outras nações, que isso pudesse chamar a atenção de outras nações, para que eles desejassem também conhecer quem é Deus. Deus fala para eles lá no livro de Deuteronômio, olha, que vocês possam seguir esses princípios, essas leis de tal maneira que as pessoas olhem para vocês e dizem, que povo é esse que tem um Deus tão poderoso e que tem leis tão maravilhosas? Mas nós sabemos que, infelizmente, o povo, na maior parte do tempo, foi infiel a esta aliança, apesar de Deus ter sido sempre fiel a eles. E mais adiante, os anos se passaram, e Deus firmou uma nova aliança com Davi, dizendo, Davi, apesar de todos os pecados que o povo cometeu, eu quero firmar uma aliança com você e com a sua descendência, porque eu tenho um projeto para ser executado, e eu quero que da sua descendência venha aquele que vai realizar um projeto perfeito, que vai estabelecer uma aliança perfeita. E Deus então, lá em 2 Samuel capítulo 7, faz uma aliança com o rei Davi, dizendo que da descendência dele viria aquele que estabeleceria uma nova aliança. E esta nova aliança está prevista em diversos textos do Antigo Testamento. Lá em Jeremias capítulo 31 ao capítulo 34, nós temos uma descrição desta aliança, falando da mudança, da transformação que Deus deseja que aconteça, não apenas na mente, mas no coração das pessoas. Porque esta aliança, ela não vai depender simplesmente de um esforço humano para que possa cumpri-la, mas de uma ação sobrenatural de Deus na vida de cada um que aceita ter esta aliança com o Senhor. E o foco de todas essas alianças do Antigo Testamento, meus irmãos, estão em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, todas estas alianças, elas estão de alguma maneira interligadas. Jesus é o descendente prometido àquela mulher lá no Jardim do Éden, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão no sentido espiritual. Jesus representa forma o verdadeiro Israel de Deus. Jesus é o filho de Davi. Jesus é aquele que experimentamos por meio dele uma transformação radical. Isso significa o seguinte, meus irmãos, que a nossa aliança com Deus, à luz da Bíblia, ela estará sempre vinculada à pessoa de Jesus Cristo. A antiga aliança foi estabelecida, a principal delas, por assim dizer, porque foi uma aliança coletiva lá no Monte Sinai, e ela tinha como foco um sistema sacrificial e um conjunto de normas e de leis detalhadas para que o povo pudesse seguir. Aquela aliança tinha a preocupação de que o povo pudesse chegar a ter Deus de uma forma pura, porque Deus é santo. Então eles tinham que passar por uma série de rituais de purificação. Mas o que a Bíblia diz no Novo Testamento é que, num certo sentido, aquela aliança ficou obsoleta. Não é necessário mais seguirmos nos detalhes todos aqueles sistemas de purificação que envolviam uma série de procedimentos para que a pessoa pudesse ter o perdão dos pecados e pudesse ter comunhão com Deus. O acesso a Deus através daquela aliança tinha uma série de limitações. Na verdade, embora a pessoa buscasse o perdão dos pecados, mas entre ela e o Deus havia sempre a figura do sacerdote. Havia série de limitações, até mesmo físicas, porque ninguém podia chegar diretamente à presença de Deus. Ele pedia perdão dos pecados, ele levava um animal para ser sacrificado. O sangue daquele animal trazia uma purificação temporária, mas apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano,
podia chegar diretamente à presença de Deus lá no Santo dos Santos. A nova aliança tem outras bases. O sangue continua sendo o meio de purificação, mas não o sangue dos bodes, não o sangue dos touros, dos animais ou qualquer animal que precisa ser derramado. E o autor aos Hebreus explica então esta nova realidade. Ele explica lá em Hebreus capítulo 9, versículo 13 a 15, a realidade desta nova aliança. Neste texto nós lemos assim: se, portanto, o sangue de bode e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Por isso ele é o mediador, Jesus Cristo, é o mediador de uma nova aliança, para que todos que estão chamados recebam a herança eterna que foi prometido. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometidos sob a primeira aliança. O que esse texto, então, destaca, dentre outras coisas, meus irmãos, e isso nós temos também destacado em outras partes da Bíblia, é que Jesus é o mediador desta nova aliança. A aliança de Deus com Israel, a aliança de Deus com a humanidade, a aliança de Deus com cada pessoa, de alguma forma, sempre esteve vinculada à pessoa e à obra de Jesus, porque muitas dessas alianças são uma prefiguração desta aliança perfeita, desta aliança final. Aqueles rituais do Antigo Testamento, da velha aliança, que Deus estabeleceu com o seu povo, eles apontam sempre para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, se alguém diz assim: eu tenho um relacionamento com Deus, eu amo Deus, eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus me tem feito, Deus faz coisas maravilhosas na minha vida, eu procuro seguir as leis que Jesus deixou, por esses motivos eu posso dizer que tenho uma aliança com Deus. Não, não. Lamento dizer, mas você não pode dizer que tem uma aliança com Deus apenas se esse for o seu discurso. Porque a Bíblia estabelece sempre a pessoa de Jesus como sendo este meio, esse mediador da aliança de Deus conosco. Em toda a Bíblia, a aliança com Deus, que nos traz proteção, segurança, direção, senso de companheirismo espiritual e mudança na nossa vida, esta aliança só pode ser estabelecida por meio de Jesus Cristo. Não existe, então, aliança com Deus no plano efetivo, no plano espiritual, efetivamente, sem a mediação de Jesus Cristo. Que fique isso bem claro. E esta mediação que Jesus Cristo traz para esta aliança com Deus, não é simplesmente uma mediação no sentido moral, não é simplesmente uma mediação no sentido ético, ou seja, eu vou procurar seguir alguns ensinamentos de Jesus, os ensinamentos morais e éticos, e aí então eu vou ter comunhão com Deus. Não, envolve isso, mas transcende muito tudo isso. Esta mediação tem um significado e um sentido e uma dinâmica muito mais profunda. E aí eu paro novamente e pergunto para cada um de vocês: você tem consciência de que já estabeleceu, por meio de Cristo, uma aliança com Deus? Como foi que isso aconteceu? Quando isso aconteceu? De que maneira isso moldou a sua vida? Ou transformou a sua vida? Esta aliança com Deus, por meio de Jesus Cristo, ela tem algumas características muito peculiares. É interessante pensarmos que todas as alianças com Deus, que Deus propôs, inclusive esta, ela é estabelecida a partir de uma proposta do próprio Deus. É aquilo que poderíamos chamar de uma aliança de sucerania. Este não é um termo teológico, não é um termo que está na Bíblia. Mas esse termo explica muito bem, deixa a gente entender melhor o significado desta proposta de Deus, desta aliança que Deus propõe. Aliança de sucerania. Nenhuma das alianças de Deus com o homem foi estabelecida a partir de uma negociação. A segunda aliança mais importante de nossa vida, como tenho mencionado, é o casamento. Mas no casamento, eu suponho, houve e há uma negociação. Se não houve e não há uma negociação, alguém ficou sufocado nesse relacionamento. Quando você, homem, eu creio que a maioria das vezes aconteceu isso com o homem,
Você propôs à sua namorada que ela fosse a sua noiva. E quando você confirmou, através do noivado, o desejo de casar-se com a sua esposa, certamente isso foi precedido de muita conversa. Você foi conhecendo a sua namorada, a sua noiva, e vocês foram fazendo planos, e vocês foram estabelecendo pactos, combinações, visando a vida em comum. Ninguém parte para um casamento sem procurar ouvir o outro e perceber as expectativas do outro e também colocar as suas expectativas, e com isso vai se formando, ainda que não esteja necessariamente escrito num papel, uma série de acordos. E aquele casamento em que os acordos são claros, que foram devidamente combinados, eles têm muito mais chance de sucesso do que aqueles em que isso não é combinado. E que muitas vezes, quando o casal se casa, tem muitos conflitos por causa disso. Mas deixa-me dizer uma coisa. Neste acordo com Deus, muito obrigado, neste acordo com Deus, nesta aliança com Deus, não existe esse tipo de negociação. Deus não chega para você e pergunta, olha, eu quero fazer um acordo com você. Quais são as suas condições? O que você espera de mim? É assim que funciona? Nenhum acordo no Antigo Testamento, nenhuma aliança proposta por Deus aconteceu desta maneira. Com Deus é diferente. Ele não chega para ninguém e diz, olha, eu quero fazer um pacto com você, estas são as minhas propostas e condições, e agora eu quero ouvir as suas. Não. Com Adão, com Noé, com Moisés, com o povo, com Davi, ele chega e dá as cláusulas. Algumas vezes ele diz simplesmente, eu quero fazer esta aliança com você, e tudo que você tem que fazer é ter fé. Outras vezes ele diz, não, eu vou fazer isso, e eu quero que você faça isso, isso e isso. Se você não fizer isso, nosso acordo não poderá continuar da mesma maneira, no sentido de que você não vai ter as mesmas bênçãos. Não é que o acordo seja completamente quebrado. Por quê? Porque Deus não quebra acordos. Mas ele diz, você vai sofrer as consequências das suas escolhas erradas. E aí então, nós temos por trás de tudo isso, um conceito que, repito, não é um conceito teológico, mas que este conceito, esse tipo de acordo que aconteceu ao longo da história em diversas ocasiões, de alguma forma explica muito bem como é esta aliança que Deus tem conosco. A aliança de sucerania, ou segundo outros de suceranato, é um tipo específico de aliança ou pacto que se desenvolveu em diversos momentos da história. E ele estabelece uma relação de poder e domínio entre nações, tribos e estados. Deixa eu explicar melhor. Esta aliança é um acordo em que uma parte, uma entidade mais poderosa, que é o sucerano, protege a entidade, a parte mais fraca, que é o vassalo. Esta aliança significa que aquele que é mais forte vai dar proteção, em troca da lealdade, do tributo ou do serviço. O sucerano assume a responsabilidade de defender o vassalo, enquanto este se compromete a obedecer e reconhecer a autoridade do sucerano. Esse tipo de aliança ela era muito comum nas sociedades antigas, onde a sociedade não estava devidamente regulamentada, onde os limites dos reinos não eram muito claros. Então, isso aconteceu especialmente na Europa, no chamado sistema feudal, onde os senhores feudais eram os suceranos de seus vassalos. O vassalo, em troca de terras, de feudos e proteção, se comprometia a servir o seu sucerano, a ajudá-lo nas batalhas e pagar os tributos. E recebia dele, então, uma estrutura e um apoio para que ele pudesse viver naquele lugar. No contexto bíblico, as alianças de sucerania são vistas, então, nesta relação de Deus com o seu povo. A lei mosaica, por exemplo, Deus dizia, eu vou proteger você de pestes, eu vou proteger você de ser destruído pelos inimigos, mas eu quero que você seja leal a mim, fazendo isso, seguindo essas leis e essas normas. Assim também, Deus nos protege de muitas coisas. Deus tem muitas promessas para nós, mas nós devemos entender que a nossa posição é como se fosse a de um vassalo, daquele que está pronto a servir ao Senhor. Deus nos promete, então, muitas bênçãos quando estabelecemos com Ele esta aliança, mas Ele espera de nós um relacionamento marcado pela lealdade e a submissão. Caminhando para o final, a nossa aliança com Deus, meus irmãos,
ela se sustenta pela fidelidade de Deus. É óbvio que Deus espera e deseja que nós sejamos fiéis a eles. A aliança que foi proposta por Ele. Mas Ele sabe muito bem, Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós falharemos. E quando nós falhamos, e quando nós fracassamos, quando nós não somos leais a Ele, o que acontece? Esta aliança se desfaz? Não, jamais. Por que motivo? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, nós lemos: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Então a nossa infidelidade não anula a aliança de Deus para conosco. Desde o Antigo Testamento, Deus já fala para aqueles com quem Ele tem uma aliança o seguinte: não retirarei dele a minha misericórdia, nem falsificarei a minha fidelidade. Talvez alguém, diante dessa promessa tão maravilhosa, possa dizer: yes, posso fazer agora o que eu quiser, porque Deus vai ser fiel. Se a pessoa tem essa postura, muito provavelmente ela não entendeu o que é essa aliança e não se comprometeu realmente com o Senhor. Isso não nos dá o direito de sermos irresponsáveis, relaxados ou omissos no cumprimento dos nossos deveres. Não, de modo algum. Por isso que a palavra de Deus dá um contraponto e mostra o seguinte: retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É exatamente a fidelidade de Deus que nos motiva a procurar sermos fiéis a Ele. É muito mais difícil sermos fiéis, sermos comprometidos com alguém que nos é infiel. A gente vê isso no casamento, quando um casal está em crise, por exemplo. Se um deles está pisando na bola o tempo todo, está fazendo tudo errado, não está cumprindo os votos que estabeleceu diante de Deus e diante de uma congregação e na intimidade do casal, é muito mais difícil o outro permanecer também agindo da maneira correta. Mas com Deus não existe esse risco, porque Deus nunca é infiel para a gente. Portanto, essa fidelidade de Deus deveria nos motivar a sermos também, dentro das nossas limitações, fiéis a Ele da melhor maneira. A nossa aliança com Deus, queridos irmãos, ela deve ser valorizada, ela deve ser preservada, porque ela é muito valiosa. Ela custou um alto preço, preço de sangue. Na aliança que Moisés fez, lá no Antigo Testamento, ou melhor, que Deus fez através de Moisés, havia uma série de rituais. E eu não sei se você se lembra, além daqueles sacrifícios todos, quando Deus deu a lei, que era a base para esta aliança, há um fato que não é descrito no Antigo Testamento, mas que aparece na carta aos Hebreus, onde o autor certamente teve uma revelação especial de Deus e resgatou registros e documentos daquele tempo da revelação. E lá em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 18 ao versículo 22, nós lemos assim: é por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue, ou seja, aquela aliança lá de Moisés, quando receberam os 10 mandamentos e a partir daí receberam o restante da lei. Depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes e também água, e os aspergiu com ramos de estopo e de lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Imagina a cena aí, aquele sangue ali, aquela bacia de sangue, ele pega um raminho de estopo e joga sobre a lei e fica espalhando sobre o povo. Em seguida, disse: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. Lembra-se então que o povo, para se aproximar mais de Deus, tinha que ir lá no tabernáculo, onde eles tinham acesso limitado, mas cada parte daquele tabernáculo foi purificado, segundo a orientação de Deus, através de Moisés, dos sacerdotes, espargindo sangue, jogando sangue em cada parte, em cada utensílio. E ele diz: de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há purificação. E quando Jesus chega, como é que ele é apresentado por João Batista? Eis aí o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí observe só que quando Jesus Cristo vai celebrar a última ceia e vai dar agora um novo significado àquele ritual, porque um novo momento vai começar a partir do seu sacrifício na cruz. Ele diz da mesma forma, depois de Jesus cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o cálice da nossa aliança, confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que beberem. Perceba então esse elemento do sangue. Sangue lá no Antigo Testamento, sangue de Jesus Cristo, sangue que significa sacrifício, sangue que significa vida entregue, sangue que significa uma vida colocada na cruz, sangue que é essencial para perdão dos pecados, sangue que é essencial para a nossa purificação, purificação necessária para chegar à presença de Deus. Percebe que há toda uma linha lógica em todo esse processo? A nossa aliança com Deus, ela é sempre estabelecida por Jesus e pelo seu sacrifício e pelo seu sangue. É isso que nós celebramos na ceia do Senhor. A nova aliança, então, proposta por Deus por meio de Jesus Cristo, é vista como o culminar de todas as antigas alianças. Ela é a base da nossa redenção, é a base para os perdões dos pecados. E ela tem uma outra dimensão espiritual, ainda mais extraordinária. Porque quando nós experimentamos esta purificação, nós não apenas nos aproximamos agora de Deus com liberdade, livres do peso do pecado, livres da mancha do pecado, mas esta nova aliança, segundo a profecia lá do Antigo de Jeremias, lá no Antigo Testamento, esta nova aliança que ele diz que fará com o povo de Israel, e não apenas com o povo de Israel, que é um descendente físico de Abraão, mas com todo Israel de Deus. Deus está prometendo o seguinte: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. É esta a nossa condição. Esta obra não é apenas purificadora. Esta obra de Deus na nossa vida, ela muda o nosso coração. Ela muda a nossa mente. Ela tem um impacto muito maior do que qualquer outra lei, de qualquer outra aliança que Deus tenha estabelecido com qualquer pessoa antes. Na verdade, todas aquelas alianças, elas convergem e elas se cumprem plenamente em Jesus Cristo. É uma aliança definitiva e eterna, pois oferece salvação e um relacionamento eterno com Deus, sem necessidade de sacrifícios repetidos, como no Antigo Testamento. Esta aliança, de uma certa forma, ela é unilateral em termos de graça e perdão, mas ela é relacional em termos de compromisso. Deus continua nos amando e nos perdoando incondicionalmente, mas ao mesmo tempo Ele espera que tenhamos um compromisso de amor com Ele, um compromisso de fidelidade a Ele. E eu encerro perguntando para cada um de nós aqui: você já aceitou esta proposta de Deus para ter uma aliança com Ele? Eu sei que a grande maioria aqui já fez uma aliança com o Senhor. Esta aliança precisa periodicamente ser renovada. Esta aliança que envolve perdão incondicional, vida de comunhão com Deus aqui por toda a eternidade, proteção contra muitos tipos de ataques do inimigo, heranças espirituais inimagináveis, e promete direção para a nossa vida. E o que Deus espera de você? O que Deus espera de cada um de nós? Lealdade, prioridade a Ele, busca da vontade dEle para a vida e disposição de seguir ao seu Filho Jesus por toda a vida. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. E eu convido a um tempo de reflexão. Na ceia do Senhor, nós temos o convite para pararmos e refletirmos sobre a nossa vida com Deus. A Bíblia diz que nós não devemos participar da ceia de forma impensada, sem fazermos antes um autoexame. Mas eu quero convidar a todos aqui, cristãos que já aceitaram esta proposta de Deus para uma aliança com Ele. E aquele que talvez está na igreja, talvez já está na igreja há muito tempo, mas que de fato nunca assumiu um compromisso existencial com Deus. Ainda não recebeu de fato esta bênção da nova aliança como sendo algo que está sendo pactuado com Deus.
E nesta noite, você que deseja ter esta aliança com Deus, nesta noite você que deseja, quem sabe, retornar à aliança com Deus, porque da sua parte você sente que está longe dos caminhos do Senhor. Você que deseja estabelecer esta aliança com Deus e demonstrar esta aliança com Deus, manifestando a sua fé através do batismo. Qualquer que seja a sua condição de estabelecer uma aliança com Deus hoje, esta nova aliança, ou renovar esta aliança porque você está longe dos caminhos do Senhor, ou ter uma aliança que você quer manifestar publicamente através do batismo. Se você se encaixa nessas situações, peço que você coloque a sua mão no seu coração agora e converse com Deus. E você pode dizer algo para Deus da seguinte maneira: Pai do céu, eu reconheço que eu preciso ter uma aliança contigo. Eu quero ter esta aliança contigo. Eu reconheço que sou um pecador. E reconheço que o teu Filho Jesus Cristo veio para trazer esta proposta de aliança. E não veio apenas para trazer uma proposta, mas morreu na cruz e derramou o seu sangue. Por meio deste sangue, eu sou purificado e passo a ter livre acesso ao Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Pai. Eu quero me apropriar desta aliança. E eu faço isso arrependido e com fé em Jesus. E é no nome dele que eu oro. Amém.